Desolação, o início da grande tribulação, página 40 na apostila e também página 5 na harmonia das passagens que tem Mateus, Marcos e Lucas e o Sermão do Monte das Oliveiras. E nessas aulas agora nós estamos examinando o sermão que Jesus pregou, uma profecia no Monte das Oliveiras, e também o livro de Apocalipse, que lida com a mesma coisa, mesmos eventos, especificamente a tribulação. O sermão do Monte das Oliveiras, Jesus lida mais com duas coisas: a primeira metade da tribulação e a volta de Cristo. É o livro de Apocalipse que nos leva para os detalhes da segunda metade da tribulação. Então vai ter a primeira metade da tribulação, depois a segunda metade e depois a volta de Cristo. E nós aqui já estudamos várias coisas sobre a primeira metade. Agora estamos bem no meio, 3 anos e meio, os eventos centrais, quando as coisas vão piorar mesmo, já vão ficar super ruins, mas vão piorar. E antes de entrar na passagem, nas folhas da harmonia, se vocês puderem abrir as suas Bíblias no livro de Daniel, por favor, capítulo 9, Daniel 9. Já estudamos Daniel 9 na nossa igreja, o livro inteiro de Daniel, mas agora eu quero voltar para o versículo 27. Versículos 24 a 27 basicamente dão para nós os eventos futuros de Israel, segundo o calendário profético de Deus. Aqui, Daniel 9. É um resumo. Você pode ler muito mais em Mateus, Marcos, Lucas, Tessalonicenses, Zacarias, Apocalipse. Mas aqui dá algo geral para nós. Eu não vou entrar em todos os detalhes, porque eu já fiz isso nas aulas anteriores. Mas eu queria voltar aqui para Daniel 9, 27. E eu vou ler para vocês. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e assim até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quando Daniel recebeu essa profecia, ele recebeu antes da vinda dos gregos. Lembra, era Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois Grécia, depois Roma, os dias de Jesus. E daí chegou a igreja, e um dia a tribulação, Nova Roma, etc. Em Daniel, há uma profecia sobre a entrada de um grande guerreiro da Grécia, Alexandre o Grande. Quem já ouviu falar esse nome, Alexandre o Grande? Você pode ler sobre ele no livro de Daniel, uma profecia escrita antes do nascimento dele. Incrível. E com a entrada da Grécia, as pessoas começaram a falar grego e tudo, e agora hoje, no Novo Testamento, foi escrito primeiramente em que língua? No grego, por causa dessa invasão que foi profetizada. Agora, se você quiser estudar profundamente os livros do Novo Testamento, você deve estudar o grego. Havia um grego que também foi profetizado no livro de Daniel. O nome dele era Antíoco IV Epifânio, um homem que profanou o templo de Deus em Israel, em Jerusalém, sacrificando um porco, animal imundo pela lei de Deus, um porco no altar dentro do templo, entre outras coisas. Era, vamos dizer, a maior abominação fazer isso. Daniel profetizou sobre isso,
Mas quando ele profetizou sobre isso, ele falava várias coisas desse grego, Antíoco IV Epifânio. Ele fala algumas coisas que Antíoco IV Epifânio não fez. Então ele fala de coisas, mas ele fala de outras coisas. E nós chamamos isso de um duplo cumprimento. Em outras palavras, existe na Bíblia profecia que é cumprida mais do que uma vez. A primeira vez pode ser algo mais restrito, mais simples, mas não completo. E daí nós olhamos para o futuro para ver isso novamente de uma forma maior, de uma forma mais completa. Aqui fala, e ele firmará aliança com muitos, aqui em Daniel 9:27. E aqui a gente estava vendo coisas sobre a Grécia e Roma e a mais aqui no livro de Daniel, especialmente sobre a Grécia, mas aqui fala sobre outro que vai surgir, que vai abominar o templo, vai trazer abominação, e esse aqui é a besta do livro de Apocalipse, ou o anticristo. Então, se vocês quiserem marcar aqui na sua Bíblia, em Daniel 9:27, essa palavra ele se refere ao homem chamado o anticristo, ou a besta do livro de Apocalipse. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. E nós estudamos que na lei, às vezes, um dia pode ser um ano. E nós entendemos aqui que essa semana de 7 dias é, na verdade, uma semana de 7 anos. 7 anos. Por causa disso, nós falamos que a tribulação é de 7 anos. E, na verdade, há várias outras passagens que lidam com o número de meses e dias, nos mostrando que realmente é de 7 anos. Então, esse homem vai formar isso, e Israel vai confiar nessa aliança. Então Israel e outras nações, vão achar que o anticristo é algo especial. Talvez o Cristo mesmo, Israel, porque eles estão procurando ele ainda, porque não acreditam em Jesus. Mas ele não é Jesus, esse homem aqui. Diz aqui, na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, uma coisa que nós vamos ver várias vezes, fará cessar o sacrifício e a oblação, e nós entendemos que a aliança termina, ele quebra a aliança. Oblação, sacrifício, uma forma de adorar a Deus, segundo o sistema velho testamentário, dentro do templo. Então nós entendemos que durante a tribulação, o povo de Israel vai poder reconstruir o templo. Já tem planos e tudo isso em Israel para isso acontecer hoje. E sobre a asa das abominações, e marca essa palavra aqui, asa das abominações, virá o assolador, que é o anticristo, isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Nós vamos ver mais isso, mas esse versículo é muito importante, porque ele fala sobre o anticristo e sobre Antíoco IV Epifânio, esse grego. Inclusive, vamos chegar aqui em Daniel 11, e eu vou ler versículo 30 de Daniel 11. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se dignará contra a santa aliança. E fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. Ok, aqui está falando especificamente do grego, o Antíoco IV Epifânio. Então, a ideia de uma abominação. Então, essa profecia foi cumprida, sim.
Antíoco IV Epifânio. Mas pela linguagem que nós continuamos a ver, vai ser cumprida de novo essa profecia. Inclusive, agora vamos chegar aqui na mensagem de Jesus, na harmonia, página 5 da harmonia. Jesus está no Sermão do Monte das Oliveiras. E vamos chegar aqui, Mateus 24, versículo 15, na sua folha, e diz aqui: quando, pois, virtes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, isso é interessante, está no lugar santo, quem lê entenda. Então aqui, a abominação já foi profetizada por Daniel. A profecia da abominação já foi cumprida por Antíoco IV Epifânio. Esse Antíoco, ele já morreu. O Velho Testamento já foi escrito. Passou uns séculos. Chegou o Novo Testamento. É a época não de Grécia, mas de Roma. Jesus nasce, Jesus vive a vida dele, Jesus prega e Jesus fala, mas ainda precisa cumprir essa profecia que falou o profeta Daniel sobre a abominação da desolação. Então aqui é um caso extremamente claro de duplo cumprimento de uma profecia. Foi cumprido uma vez e vai ser cumprida outra vez. E para esclarecer, marca aqui em Mateus 24, versículo 15, as palavras que falou o profeta Daniel. Ele não está falando sobre outra, é a mesma profecia, mesma coisa. Alguém pode falar, mas Jesus, Antíoco IV Epifânio, ele profanou o templo de acordo com a profecia, ele sacrificou um porco no altar, ele já morreu, essa profecia já foi cumprida, e Jesus diz, não, eu sou o Filho de Deus, e não foi ainda. Isso vai acontecer de novo? Sim, de uma forma ou outra. Inclusive, eu gostaria de levar os irmãos para uma outra profecia do apóstolo Paulo. Por favor, vamos para 2 Tessalonicenses, por favor, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E vou ler aos irmãos, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui é uma profecia do anticristo, que vai chegar durante a tribulação. Agora olha só, versículo 4 de 2 Tessalonicenses 2. O qual se apõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus. Olha, marca isso, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então esse homem vai entrar, que tempo? Foi destruído no ano 70. Sim, então aparentemente Israel vai ter que voltar para a terra dele, e o templo vai ter que ser reconstruído. E já temos uma parte da profecia cumprida, porque em 1948, quem voltou para a terra? Israelitas. Então agora, precisamos de duas coisas: do templo reconstruído, que ele já tem planos lá e várias coisas lá, e também precisamos do anticristo. O anticristo está vivo hoje. A Bíblia diz que há vários anticristos, mas o que vai ser a besta, talvez, não sei, quem é ele? Eu não sei, a Bíblia não explica isso, mas esse aqui, ele vai subir, vai entrar no templo, e ele vai ter tanta carisma, uma personalidade tão, que chama tanta atenção, que as pessoas vão querer adorar ele, como já acontece com líderes políticos hoje em dia. A gente vê isso, o povo está pronto para adorar o líder. Agora vamos voltar para a profecia de Jesus, na harmonia, página 5, e nós vamos ler essas coisas. Então,
aparentemente, no meio da tribulação, ele vai profanar o templo, ele vai quebrar a aliança que ele mesmo formou por 7 anos, e na metade disso, 3 anos e meio, o anticristo, ele vai fazer uma loucura. Vimos isso aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, agora vamos chegar aqui em Mateus 24 e ver o que Jesus disse. Nós podemos comparar isso com Marcos 13 e Lucas 21, mas vamos ver aqui, Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E você pode ler isso e perceber que haverá calamidade, sofrimento, mas de que forma? Marcos, em capítulo 3, versículo 14, ele diz: ora, quando vos verdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel o profeta, estando aonde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Ok, eu não destaquei isso, mas eu vou destacar agora. Aqui diz Judeia, em Mateus diz também, versículo 16, Judeia, ou seja, não está lidando com a igreja, está lidando novamente com quem? Israel. Judeia é uma parte de Israel. Por quê? Porque a igreja já foi no arrebatamento para o céu. Versículo 15: e o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa, e o que estiver no campo não volte atrás para tomar suas vestes, mas ai das grávidas e das que criaram naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Eu acho o versículo 18 aqui interessante. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Eu sei que tem neve em Israel, mas eu não tenho clareza aqui, eu não posso dizer porque Jesus disse isso exatamente. O que o povo vai poder saber e daí orar, etc. Mas há uma dica, pelo menos, uma dica extremamente importante na versão de Lucas. Então vamos ver aqui, Lucas 21, versículo 20, na harmonia, diz aqui: mas quando virdes, marca essas palavras, Jerusalém cercada de exércitos. Isso quer dizer guerra, isso quer dizer uma invasão, isso quer dizer inimigos chegando. E Jerusalém é a capital de Israel. Novamente, não está falando sobre a igreja, está falando sobre Israel. Ele diz aqui: mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. E esses dias de vingança é uma expressão muito interessante nesse sentido. Mas ai das grávidas e das que criaram naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Qual povo? O povo de Deus, Israel. Nós entendemos que haverá um avivamento de israelitas crendo em Jesus. Eu gostaria de ler algumas coisas para os irmãos do livro de Apocalipse, não onde nós vamos estar, mas em outras passagens. Se os irmãos puderem abrir para Apocalipse
12, por favor. Apocalipse 12. Quando os irmãos estão chegando no Apocalipse 12, vamos virar uma página para capítulo 11 primeiro. E eu gostaria de ler para vocês versículo 2 de Apocalipse 11. Diz aqui: e deixa o átrio que está fora do templo e não o messas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses, irmãos, é 3 anos e meio. Ok? Então essa desolação acontece, essa abominação acontece, e Jerusalém vai ser cercada. E diz aqui que é dado às nações, ou seja, os gentios, por volta, vão entrar e vão pisar a cidade santa. Alguém grita para mim, qual cidade seria a cidade santa? Jerusalém. Jerusalém. Então ele fala isso aqui. Agora vamos chegar aqui na Apocalipse 12. Apocalipse 12 lida com a mulher e o dragão. A mulher é Israel. O dragão é Satanás. O filho da mulher é Jesus. E você pode ler tudo isso faz muito sentido só por ler e prestar atenção. Mas eu quero chegar aqui em versículo 13 de Apocalipse 12. Diz aqui: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Ou seja, Satanás vai atacar intensamente Israel. E foram dadas às mulheres 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, serpente sendo o dragão. Então, eu não sei exatamente como que Deus vai fazer isso, mas Deus dá asas de uma águia para Israel, e Israel vai escapar para o deserto. E diz aqui por tempos e metade de tempo, ou seja, 3 anos e meio. De novo, mesma ideia, segunda metade da tribulação, mesma coisa, repetidamente enfatizada aqui. Vocês podem voltar. Nós vamos ler o resto aqui, mas vocês podem voltar para Mateus e Marcos e Lucas, na harmonia. Ele diz para o povo fugir para os montes. Então, os inimigos gentílicos invadem a terra, pisam na cidade santa, Jerusalém, e o povo precisa correr, porque é um dia de vingança, grande ira contra o povo em Israel. Ele continua aqui em Apocalipse 12, versículo 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente o fizesse arrebatar. Eu não sei se essa água representa os povos gentílicos, porque água muitas vezes representa as nações na Bíblia, ou é uma água de verdade, uma enchente, eu não sei. Mas versículo 16 diz: e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Muitas pessoas acreditam que na região chamada Petra, quem viu o filme antigo do cara que tem o chapéu, ele é um arqueólogo, ele procura coisas, ele foi para aquele templo. Quem lembra daquele templo? Aquele templo fica nessa região. E pessoas acham que os judeus vão para esse lugar e Deus vai abrir algo e a água vai descer lá. Ou vai ser povo que vão morrer tentando matar Israel, porque Deus vai proteger Israel. Versículo 17: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Isso é muito interessante, porque aqui está falando sobre uma transformação de Israel, porque agora fala sobre Israel, e daí fala os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Em outras palavras, a Bíblia está enfatizando que durante a tribulação, em algum momento, Israel vai ser convertido, o povo vai crer em Jesus, porque agora rejeita Jesus, nem quer usar o nome dele.
Mas há profecias sobre isso. Por exemplo, eu vou enfatizar isso mais tarde, mas deixa eu só ler para os irmãos Romanos 11, por favor. Alguns versículos aqui em Romanos 11 que lidam com esse avivamento de Israel. Diz aqui em Romanos 11, versículo 25, o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, aqui ele está dizendo de um endurecimento de coração. Israel rejeitou Jesus, crucificou Jesus, não quis Paulo e Pedro e Tiago e João e o ministério do Evangelho. Não, para eles Jesus não é nada, ele é falso. Então eles endureceram o coração. Deus falou, tá bom, eu vou tirar a minha bênção. Eles perderam Jerusalém, eles perderam a terra, eles perderam o templo. E só voltaram a ter a terra em 1948 e ainda tem muita dificuldade. E depende muitas vezes do apoio de outras nações, como por exemplo os Estados Unidos, Forças Armadas, etc. E Deus diz aqui nessa profecia que esse endurecimento veio em parte sobre Israel. Nós sabemos que alguns judeus recebem Jesus, os judeus messiânicos, mas diz aqui, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Nós estamos ainda na época dos gentios. A época da igreja é a época dos gentios. A maior parte da igreja é gentílica. Eu acho que não tem ninguém aqui que é puramente judeu aqui. Ninguém. Você não é israelense ou israelita. Você não é hebreu, você é brasileiro ou americano, ou uma mistura de algumas coisas. Mas quando isso terminar, ele diz aqui, versículo 26, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então no dia do Senhor, muitos de Israel vão ser punidos por Jesus, mas também muitos vão ser transformados por Jesus. Esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E os irmãos podem ler o resto da passagem. Então, o que nós estamos vendo aqui, claramente, o foco da tribulação não é a igreja, é Israel. Mas é um Israel avivado, um Israel transformado, não totalmente, porque em primeiro lugar Israel vai fazer uma aliança com o anticristo. Então parece que haverá um grupo que crê em Jesus e um grupo que não crê em Jesus. Inclusive nós vamos ver os 144 mil, e a Bíblia diz que esses são de Israel. Agora vamos voltar aqui para o sermão de Jesus em Mateus e Marcos e Lucas, na harmonia. Vamos voltar para Mateus, por favor, Mateus 24, e vamos ver aqui versículo 21. Diz aqui, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Vocês podem marcar essas palavras aqui, grande aflição. Grande aflição. Essa expressão se encontra em outros lugares, quer dizer a grande tribulação. Ou seja, a segunda metade, quando tudo isso começar a acontecer, é pior do que a primeira metade da tribulação. É a grande aflição ou a grande tribulação. Ele diz aqui, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Se você parar aqui, você vai achar, mas como assim? Porque havia várias guerras e, pessoas invadindo outras nações e povos e tudo. Mas ele continua, então vamos continuar com ele. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias.
E o nosso entendimento pode ser diferente entre nós sobre o versículo 22, mas há algumas passagens bíblicas, outras profecias que nos levam a acreditar que Deus vai mexer com o sol e a lua e tudo, e o tempo de luz vai ser abreviado, ajudando o povo, porque quando não tem luz, não tem tanta atividade e fica melhor para as pessoas durante esse período. Versículo 23, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Agora, irmãos, eu não sei se vocês perceberam uma mudança aqui. Anteriormente, as pessoas falavam, eu sou o Cristo, é o fim, tem que crer em mim. Mas aqui é diferente. As pessoas estão dizendo, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Jesus enfatizando para eles, não acredita nesses caras que estão falando isso. Provavelmente a coisa vai ficar tão feia que as pessoas estão procurando alguém e pessoas estão falando coisas e as pessoas vão atrás disso. Jesus está dizendo não, não vai atrás dessas mentiras. Versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso é interessante. Eu não li essa parte para vocês, mas podemos voltar para 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele fala sobre uma grande enganação que até as pessoas salvas, ou seja, os escolhidos, vão quase acreditar na mentira. Diz aqui, nos dias do anticristo, essa profecia que a gente viu aqui sobre o anticristo entrando no templo de Deus. Note que, por favor, irmãos, versículo 9 de 2 Tessalonicenses 2. E essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, as pessoas vão ouvir o amor da verdade e vão rejeitar e vão acreditar na mentira do diabo, do anticristo, e vão ser enganados. Mas a enganação vai piorar, olha só, versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então Deus vai se envolver nessa mentira, dizendo, bom, se você quer acreditar na mentira, então eu vou deixar a coisa ficar tão forte que você não vai poder escapar da mentira. Versículo 12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiverem prazer na iniquidade. Irmãos, levanta a mão se você já ouviu uma mentira, mas ficou tão persuasiva, tão forte que você quase acabou acreditando na mentira. Você pode levantar a mão? Vai ser desse jeito que o que realmente tem Jesus e o Espírito de Deus dentro, a pessoa quase crê, porque é uma mentira tão forte. É porque Deus até vai se envolver nisso. É o que a profecia diz. Então, diz aqui em Mateus 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disseram, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Que essa é a próxima parte do sermão de Jesus. Mas aqui dá a ideia que quando Jesus chegar, vai ficar óbvio que é Jesus. Em outras palavras, esses falsos cristos vão estar em algum lugar, fazendo prodígios, milagres. Mas quando Jesus chegar com
Shekinah, Tiagão, em português, de Deus, a glória de Deus, presença de Deus, ele vai chegar a certas passagens que nos levam a acreditar que vai ser uma glória que estende de um lado do céu para o outro lado do céu, quando ele chegar. Diz aqui, versículo 28, porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E mais para frente eu lido com isso. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então, haverá coisas na terra, que nós vamos ver no livro de Apocalipse, e no céu, junto com essa perseguição, essa grande guerra em Israel. A coisa vai ficar tão feia. Parece que a própria terra vai estar tremendo com a ira de Deus. E as coisas acontecendo no fim dos tempos. Marcos, ele não fala muita coisa diferente. Lucas, ele adiciona algumas coisas. Eu já li até versículo 23. Vamos para Lucas 21 e só ler aqui versículos 24 e 26. Diz aqui: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. A gente leu isso no livro de Apocalipse. Quase a mesma coisa, só que no Apocalipse ele fala sobre o número de meses. Versículo 25: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E eu vou encerrar essa aula. Eu vou fazer mais uma hoje à noite, e nós vamos ver o que Apocalipse diz sobre isso.